Hoje eu vou conversar com o Marcelo Vieira. Ele atua como Tech Manager no Itaú. Tudo bem, Marcelo? Obrigado por aceitar o convite. Opa, Edu, tudo certinho e você? Cara, eu que agradeço, tô mega feliz aqui de participar. Sou fã aí, ouço todos os episódios, conheço a comunidade desde lá do comecinho. Participei de Clube do Livro aí com vocês e acompanho bastante ali no Slack também, então acompanho bastante a sua trajetória. Já fui em encontros aí presenciais também pra gente trocar figurinhas, então tô mega lisonjeado de estar aqui com você hoje. Obrigado. Mas, cara, eu fico feliz de te receber aqui. A gente vai conversar um pouquinho sobre arquitetura, plataforma, como que a gente separa esses times, como é que não separa, o que é boa prática e o que não é. Mas antes da gente entrar no nosso papo, eu queria só pedir para você contar um pouquinho sobre você para a galera também te conhecer, né, um pouquinho melhor. Claro, vamos lá. Eu tenho 36 anos agora, eu sou de São Paulo, sou casado, tenho dois filhos, tenho o Pedro e a Lina, sou casado com a Emily. E eu comecei a trabalhar cedo, comecei a trabalhar com uns 15 anos de idade, então eu já tenho pelo menos aí uns 20 anos de experiência em tecnologia. E aí uns 10 deles é mais focado ali em entrega mesmo de software, né, desenvolvimento. Eu comecei ali como desenvolvedor na época que não tinha muita separação entre front-end e back-end, né? Mas sempre fui mais de back-end. E aí, em determinado momento da minha carreira, eu fui indo ali para liderança técnica, depois gestão de pessoas, depois gestão de líderes, fiz gestão de equipes multidisciplinares ali, mas ainda focado em entrega de software. Mas já fiz gestão de design, de qualidade, de gestão de projetos. E aí, mais recentemente, eu fiz uma movimentação de gerente de engenharia para gerente de arquitetura. Então, justamente para expandir aqui a minha visão da empresa, uma empresa bem grande, né? Então, ter mais relacionamento, uma visão mais estratégica, como as coisas se conectam. Então, para aumentar um pouco aqui a minha influência, e é um pouco disso. Mas aí a gente vai falando aqui ao longo da conversa, eu vou me apresentando mais. Boa, bem legal. A gente vai entender um pouquinho, né, pegar a tua experiência sobre o que funciona melhor aí e tal. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é justamente entrando um pouco nesse tema, né? Porque assim, a gente pode ter ali engenheiros trabalhando, vamos dizer, engenheiros não, desculpa, arquitetos trabalhando dentro diretamente da equipe, ajudando a equipe a projetar, né? Seja lá o que for que ela tiver que construir. Ou a gente pode ter arquitetos fora da equipe trabalhando para várias equipes ali, né? Como é que você enxerga aí essa diferença? Até que ponto faz sentido seguir uma linha ou outra linha? Em que momento faz sentido shiftar de um para o outro? Perfeito, boa pergunta. E como a maioria dessas perguntas em tecnologia, eu acho que assim, não tem uma resposta certa, né? Uma resposta única aqui. Eu acho que depende muito de tamanho de equipe, de maturidade da equipe, acho que de momento. E o que eu vejo funcionar bem hoje em dia é o que a gente está falando bastante de arquitetura como disciplina. Então, menos a dependência aqui de um cargo e mais que a disciplina, né, seja pensada em seus times, né? Então, em determinados momentos, imagina que você precisa muito de uma skill de modernização de um legado, né? Conhecer cloud, microserviço e coisas do tipo. Talvez nesse momento seja interessante ter pessoas de arquitetura, né, que normalmente são pessoas que têm um pouco mais de experiência, estejam ali mais próximo de um hands-on, né, próximo de uma entrega, justamente para focar, para definir o melhor padrão, para capacitar outras pessoas. E depois que o time amadurece, né, que esse conhecimento ele amplia na equipe, eu entendo que a gente muda um pouco o desafio dessa pessoa em arquitetura. E aí ele para de ser talvez a pessoa que faz todos os desenhos e decisões de arquitetura para ser a pessoa que talvez facilite decisões de arquitetura, que ele capacite pessoas a ter esses skills de arquitetura, defina padrões, defina governanças e acompanhe isso junto com o time. Ele acaba ficando um pouco mais cross ali e passe a ter a entrega de valor dele muda, né? E ao invés de ser o desenho de solução de fato, ele acaba capacitando e ajudando a validar desenhos que são feitos pelo próprio time, né? Mas isso requer, de novo, um amadurecimento, capacitação, para que o arquiteto ali não vira um gargalo da equipe. Então, acho que de novo, depende de tamanho de equipe, de o quanto tem de guardrails, de mandates, de boas práticas, ou se a equipe que está ali mais no early stage, que precisa ainda provar valor, né, que precisa experimentar rápido, então talvez ali não seja interessante investir tanto
nesse momento ali em arquitetura, né? Mas é dessa maneira que eu vejo. Eu acho que equipes grandes, empresas que já nascem talvez no digital ou que tenham tecnologia muito como core, eu vejo um movimento de ter arquitetura mais como plataforma, né? Como governança, boas práticas, e que isso é feito no dia a dia das squads ali. Então não tem essa... Ainda tem o cargo de arquitetura, mas os team members ali, as pessoas que estão dentro de uma squad tomam decisões o tempo inteiro de arquitetura, né? Então a arquitetura fica mais como uma disciplina do que como um cargo propriamente dito, tá? É um pouco da forma que eu vejo. E isso que você comentou, para mim ele é bem semelhante naquele caso quando a gente olha para a qualidade. Né? A qualidade não é a responsabilidade só da pessoa que é QA, a responsabilidade também dos engenheiros que estão desenvolvendo ali, né? Eles vão fazer entregas e tem que garantir também, ajudar a garantir que a gente vai ter uma boa qualidade ali. Perfeito. Oi, desculpa, ia falar? Comenta aí. Não, é só concordei aqui que eu acho que é uma boa analogia, né? A gente tem outras disciplinas dentro de uma squad, de um time que entrega software, que em alguns momentos a gente coloca uma pessoa dedicada com aquela skill, né? Como qualidade, SRE, dados e coisas do tipo, mas em outros momentos isso acho que evolui, dissemina, que toda a equipe acaba participando daquela entrega e tem aquele skill já mais disseminado ali, né? Então acho que é uma boa analogia que você fez ali com qualidade, mas nada impede também da gente ter um time mais sênior especializado em qualidade que dita ali as boas práticas, que dá o caminho, que pega, testa ferramentas, experimenta. Então acho que uma boa analogia que você fez aqui com qualidade. E outro ponto aqui que eu acho que é importante a gente trazer é o seguinte: a gente vai, vamos dizer, né, que a gente tem esse time aí, né, separado de arquitetos que vai servir as equipes que estão ali no entorno. A pergunta que fica assim, dificuldades vão surgir, né? Porque, assim, uma coisa é a pessoa que tá trabalhando dentro do time, no dia a dia, com os engenheiros e tal. Outra coisa tá num time diferente, as prioridades talvez sejam um pouco diferentes e tal. Então, eu queria entender um pouquinho de você, quais são os desafios que normalmente surgem, né, quando a gente começa a fazer essa separação. Ótima pergunta, Edu. E acho que é um desafio de qualquer papel que é um pouco mais cross. Eu acho que quando tem ali um staff, um especialista, pessoas que não ficam dentro de um time ali com uma entrega muito clara, né, colocando a mão e participando dela de ponta a ponta, a gente tem uma troca de contexto muito grande, né? Então acho que já é um primeiro desafio, essa carga cognitiva, né, de você... a hora você está tratando de um assunto que tem uma complexidade às vezes muito técnica, aí você precisa ajudar um outro time que tem ali talvez um desafio de prazo, de pessoas, de entendimento. Então, acho que é um primeiro desafio da pessoa tem que ser bastante madura, bastante sênior em gestão de tempo, para, acho que, escolher qual dos desafios que ele vai conseguir, essa pessoa vai conseguir aportar maior valor, né? Então, acho que não vai conseguir tocar tudo, né? Então, acho que fazer priorização e boas escolhas ali já é um primeiro ponto. Eu acho que e é independente, né, se é arquitetura ou qualquer outro papel cross. Tem um outro desafio no papel de arquitetura, que é você contribui, você ajuda, você tira impedimento e às vezes você não se sente parte daquele time, né? Você não é convidado para alguns rituais, né? Vou brincar aqui, o almoço, o churrasco ali com aquela galera, porque você está em vários times, né? E aí, então, isso também requer uma maturidade e até talvez um nível menor de ego para você se ver naquilo, mas não ser, às vezes, tão valorizado ali em primeira pessoa, como talvez quem está ali no dia a dia de uma squad, no time de engenharia. E aí uma forma que eu vejo é que, assim, quando você chega nesse nível, né, de arquitetura, de papéis ali mais cross, como um especialista, por exemplo, de várias disciplinas, você tem que pensar que, assim, você tem que influenciar o maior número de pessoas e times possíveis, né? Então, você tem que pensar em escala, né? Então, você tem que pensar em delegar, você tem que pensar em capacitar, em definir boas práticas e saber que você não vai estar em todas, você não vai conseguir, é impossível. Então, acho que ter um alinhamento também estratégico com as lideranças dos times para definir juntos, né? Qual que é aqui aquela entrega que vai aportar maior valor à minha presença, né? Acho que tem outras coisas que você vai ter que deixar o próprio time tocar, e aí você cria talvez mecanismos e formas de você, às vezes, validar no começo ou no fim, sabe? De se é dessa maneira que tá seguindo, ótimo, e no final se seguiu tudo que tem de boas práticas, de segurança, de resiliência, de qualidade, né? Acho que
Mas são desafios, tá? E eu acho que não existe uma maneira fácil de sair do outro lado. A gente tem que tratar e lidar com isso o tempo inteiro. Mas eu acho que assim, é natural quando a gente começa a escalar, quando a gente aumenta aqui o tamanho de equipe, quando a gente coloca pessoas que têm esse nível de conhecimento de forma um pouco mais cross. E já pensando nesse sentido, né, de os times, vamos dizer assim, os times de produto, fazem o software e tal, desenham a arquitetura lá e passam por uma certa validação do time, vamos dizer assim, de um time de arquitetos. Nesse sentido, quando esses times eles têm mais autonomia, como é que dá para fazer para a gente, vamos dizer assim, né? Tem alguma métrica que a gente acompanha para saber se a coisa está indo na direção correta, se não está? Porque assim, como fica um pouco mais aberto, talvez seja até difícil de controlar alguns pontos ali, né, específicos. Tem alguma forma de acompanhar que não seja travando o time na ponta para, enfim, para tudo que ele vai fazer? Ótimo ponto. Inclusive, eu fiz um post recente sobre isso, de alguns estudos e experimentos que eu venho fazendo nesse sentido, tá? E aí eu acredito muito em modelos mais colaborativos, em governanças talvez um pouco mais leves e menos burocráticas, porque no final das contas a gente precisa, né, de velocidade, de entregar cada vez mais rápido, ainda mais no mundo de IA generativa, a gente vê o quão está mais fácil experimentar coisas, e a gente não pode ficar sendo gargalo ou burocratizando, porque os nossos concorrentes e os nossos clientes têm uma expectativa que a gente entregue algumas coisas com velocidade. E aí, como que eu vejo? Eu acho que assim, existem ferramentas, né, que empresas de tecnologia utilizam e podem facilitar esse tipo de coisa. Uma delas é o que a gente chama de RFC, que é Request for Comments. E aí é uma maneira de você trabalhar de maneira assíncrona. Então, vamos supor que você quer tomar uma decisão sobre o uso de um partner no front-end, se eu vou usar React ou Angular, se eu vou usar Static Site Generator, ou se eu vou usar um SPA, lá, um Single Page Application, ou se eu vou mudar de um banco de dados mais transacional para um banco de dados NoSQL. Você tendo ali a sua ideia, a sua necessidade, você cria um documento colaborativo, né, acessível, onde você coloca ali qual o seu motivador, né? Qual que é o seu contexto, por que você imagina que aquela solução é uma boa ideia, e você compartilha isso com as equipes envolvidas, ou as impactadas, ou especialistas nesse tema, para colher feedback. E aí as pessoas vão ali dando os seus pitacos, dando os pontos de atenção, algo que você não pensou, e você vai trabalhando aquela solução até ela ficar um pouco mais madura. Essa é uma maneira, né, acho que durante um discovery, né, uma ideia que você tem ali de mudar algo tecnicamente, acho que é uma forma. Isso, assim, o mundo da internet, acho que é desde os anos 70, já é uma prática, tá? Então, ainda mais nesse mundo de open source, isso já é feito dessa forma, e aí talvez as empresas hoje estão se apropriando, e agora a gente, né, trabalho remoto, trabalho híbrido, isso acaba fazendo mais sentido para empresas, né, não só ali de open source. E aí, assim, isso já enriquece bastante a construção daquela solução, né? Passa de uma decisão local ali, com talvez até alguns achismos, né? Algumas crenças que às vezes a gente se apega, né? Eu gosto muito de determinada linguagem, eu vou lá e tento empurrar essa linguagem, e às vezes nem é para resolver o problema correto, né? E então você tem uma visão mais complementar de especialistas, de pessoas de outras áreas, pessoas mais sêniores. Então já é um mecanismo bacana que a gente tem experimentado e funciona bem. Aí uma outra maneira que depois dessa solução um pouco mais madura, né, que aí você colhe os feedbacks, você refina ali a sua decisão, um outro modelo que eu gosto bastante é o tal do SDR, que é o Solution Design Review. Tem vários nomes, tá? Acho que é um dos nomes mais comuns, mas tem Tech Review, tem outros nomes parecidos, mas com o mesmo propósito. Que você não tem ali um gate, assim, algo que trava, você precisa passar por um ritual para você colocar algo em produção. Não, eu acho que não é o caminho. No passado até talvez existia, tá? Empresas mais tradicionais tinham esse tipo de coisa, né? Tem que ter aqui um carimbo de arquitetura para que isso seja aprovado e validado e tal. Eu acho que hoje em dia a gente não consegue mais fazer isso, porque você vai causar ali desengajamento, você vai deixar mais lento o processo, por vários motivos. Mas eu acho que montar um tipo de encontro, um ritual, que você convide pessoas que dominam determinadas disciplinas. Por exemplo, a solução que eu estou fazendo, ela tem muito de dados e observabilidade.
Eu convido pessoas que dominam esse assunto na minha empresa, convido a arquitetura, convido os times que vão ser impactados por essa decisão, eu apresento a minha solução e ouço perguntas dessas equipes com pontos de atenção, com dúvidas, para essa arquitetura ficar mais aderente até as boas práticas da empresa, né? Às vezes eu estou criando algo com uma visão, uma intenção bacana, mas que outro time, em uma outra squad, em uma outra unidade de negócio, tem uma solução já pronta para isso. Então, já poderia até evitar uma construção. Então, por que a gente não trabalha num reuso aqui? Ou eu estou indo para uma prática que vai custar mais do que o valor que ela vai trazer. Então, um olhar de FinOps ali pode ser interessante também. Então, de novo, a primeira ali, o RFC, ele traz uma visão colaborativa no momento de uma ideia, e o SDR ele já traz aqui uma visão de, antes de implementar algo, acho que é o melhor momento, a gente passar por essa validação. Mas, de novo, não que vai travar, vai bloquear, o próprio time ele deveria ser responsável pela sua entrega ali, pelas consequências na sua entrega. E aí entra um último ferramenta, componente aqui, que a gente gosta bastante também, que é o ADR, que é o Architecture Decision Recorder, que ele acaba registrando ali as decisões de arquitetura. Por quê? A gente sabe que quando entram pessoas novas na equipe, depois de um ano de uma decisão, alguém vai questionar aquilo, né? Por que a gente tomou o caminho A e não o caminho B? Vamos refazer isso, vamos jogar fora e fazer tudo de novo. E normalmente não são bons caminhos, tá? Normalmente aquilo está daquela forma porque tinha algum motivo que fazia sentido, tá? É claro que a gente sempre pode e deve continuar tentando melhorar e evoluir, mas o ADR ali, ele acaba sendo importante porque ele registra com contexto qual era o problema que queria resolver, quais as alternativas que foram consideradas, quais os trade-offs e por que aquela decisão foi tomada. Então, por conta de prazo, por conta de custo, e aquilo fica num repositório, né, muito próximo ali do código, para que no futuro novas pessoas que possam consultar aquilo, entender os porquês. E claro, novas decisões podem ser tomadas, mas aí elas fazem um link com essa decisão para que isso fique registrado e seja possível ali um acompanhamento, tá? Então, são várias, acho que, ferramentas que hoje a gente possui aqui de boas práticas de desenvolvimento de software, de arquitetura, mais colaborativos, que eu acho que acabam ajudando nessas decisões. Então, assim, a gente não consegue evitar. Aí, métricas, talvez, que você citou métricas, né? Talvez a gente possa ter ali uma régua, né? O time de arquitetura definir, né? Quais são aqui os atributos do que a gente considera uma solução adequada tecnicamente. E aí a gente ter maneiras pode ser o Dora Metrics, pode ser critério de modernização ou coisas do tipo, e a gente cruzar essas soluções nesses rituais para ver o quão aderente elas estão e a gente tem um acompanhamento. Mas, assim, evitar que isso aconteça eu acho que é complexo, mas a gente mitiga e a gente engaja os próprios times talvez com empoderamento, com capacitação, para que, no final das contas, isso vai ser bom para o nosso cliente, vai ser bom para a qualidade de vida dos engenheiros, de terem menos incidentes, terem menos problemas na hora que vem um pedido de uma feature nova, aquela arquitetura já está bem resolvida, né? Então, acho que é mais ou menos nesse caminho, tá, Edu? E aqui eu imagino que a responsabilidade de criar e manter essas documentações é muito mais do time de engenharia, vamos dizer assim, do que do time de arquitetura, que vai ficar muito mais supervisionando e entendendo, sabe, na direção correta, se não está, se tem alguma melhoria, se não tem. Perfeito. Eu vejo o time de arquitetura em dois momentos. Num primeiro, criando templates, talvez, para essas documentações. Então a gente precisa de um diagrama de sequência. A gente vai usar o C4 Model aqui para fazer documentação. Os desenhos de solução a gente faz no Draw.io ou faz no XPTO, que fica online. Então, definir os templates, qual os artefatos mínimos para uma solução ir para a produção. Então, acho que definir esses templates, as boas práticas, onde que fica, quem que cria, quem que valida. Eu acho que eu vejo mais valor a arquitetura trabalhando aí nesse primeiro momento. E depois, sim, sendo talvez ali um validador, né? Como se fosse o trabalho de um pull request quando a gente fala de código, né? Ter ali alguém de arquitetura, e não somente de arquitetura, olhando e criticando de uma maneira construtiva ali, eu acho que a arquitetura acaba atuando melhor. E aí, cara, assim, aí você dá espaço para a arquitetura ter uma visão mais global. Então, assim, ele vai ter um olhar de arquitetura-alvo de várias soluções e não só de uma squad ou só de um time.
Então eu vejo onde tem possíveis integrações que não foram pensadas, onde tem reuso, que aí traz eficiência, onde tem uma boa prática que uma squad fez e a outra ainda não sabe, aí eu vou trazer essa e conectar para que elas se conversem e troquem figurinha. Eu acho que é uma forma que a arquitetura acaba aportando maior valor, assim, ou sendo também para tecnologias emergentes, né? Por exemplo, a gente tem agora IA generativa, LLM, um monte de coisa do tipo. Talvez o time que esteja ali muito dedicado numa entrega, né, em manter um software ou numa feature que já tem um roadmap, o time de arquitetura consegue colocar a mão ali para pocar, para experimentar, para antes ainda de talvez parar um time ali que tem uma entrega prioritária, assim, já definida. Então, acho que aí a arquitetura começa a atuar dessa forma, assim, sabe? Experimentando, fazendo POCs e disseminando, definindo boas práticas, e eu vejo a arquitetura mais nesse caminho, atualmente em empresas maiores, tá? Com tecnologia como core. Até semelhante ao que talvez todo time de plataforma eventualmente vai passar, é aquela coisa de quantas pessoas a gente precisa para estar nesse time aqui, né? Eu imagino que tem muito a ver ali pela quantidade de engenheiros de maneira geral, mas como é que a gente consegue fazer uma continha aí de padeiro mesmo para entender? Cara, a gente ou tem muitos arquitetos, talvez muito mais do que a gente precise, cara, talvez a gente vai até burocratizar mais, porque tem muita gente olhando para isso, ou talvez a gente tenha pouquíssimas pessoas e, cara, talvez não dê ainda para montar o time de plataforma. Então, como é que a gente consegue fazer essa continha mínima aí para ter uma ideia de quantos arquitetos a gente precisaria ali por engenheiro? Boa. Cara, eu vou ser bem sincero, assim, eu não consigo ver isso funcionando muito racional dessa forma, sabe? Tenho aqui um percentual mínimo, porque depende muito de vários fatores. Por exemplo, o nível de maturidade do time de engenharia. Se eu tenho um time bastante sênior, que já conhece muito da cloud, da stack que ele está utilizando, de boas práticas de engenharia, às vezes o arquiteto... E assim, aí a gente está falando de arquitetura, e arquitetura eu acho que tem várias disciplinas, né, dentro de arquitetura. Tem arquitetura de dados, tem arquitetura de software, de soluções, tem arquitetura de negócios, tem vários tipos de arquitetura. Então a gente também tem que ter esse olhar de talvez a arquitetura ser parecido com o T-shaped lá, né, de eu tenho uma visão mais generalista aqui de arquiteturas, né, das disciplinas, mas eu consigo ter profundidade ali no negócio que eu estou inserido, né? Então eu sei ali quais são as dores do negócio, eu sei que o quão importante é determinada feature ou quão tal o orçamento do projeto que eu estou envolvido para fazer também priorizações. Então, eu já vi times que têm muito mais arquitetura e funciona bem, porque o time de arquitetura acaba trazendo ali, acho que uma tranquilidade de documentação, uma tranquilidade de boas práticas, que isso gera uma eficiência ali a médio e longo prazo, né, de talvez menos incidentes e menos custo de manutenção e refatoração, isso tá ok. E eu já vi times que têm assim, o mínimo de pessoas de arquitetura e também funciona bem porque acaba rolando uma sobreposição ali com os especialistas de engenharia, que também fazem arquitetura. Então, acho que é difícil, porque tem essa questão de cargo também, né? Tem empresa que tem o arquiteto como cargo. Tem empresa que é o tech lead, é o staff que está atuando como arquiteto. E eu vejo isso de uma maneira positiva, assim, sabe? Eu acho que eu, como uma pessoa que migrou recentemente do cargo de engenharia, de gerente de engenharia, agora gerente de arquitetura, eu sempre, como engenharia, já tomava decisões o tempo inteiro de arquitetura, me interessava pelo tema, fazia desenho também. Então, acho que não tem essa matemática tão óbvia e esse mínimo, tá? Eu acho que depende da dor que você tem ali, sabe? Você vai olhar os indicadores, pô, aqui eu tô toda hora tendo aqui problemas de resiliência, de confiabilidade, eu tô tendo toda hora problemas de incidente, ou eu não tenho um padrão, ou eu tenho decisões locais que não se integram com as decisões corporativas ou globais, aí talvez você precise fazer um investimento maior ali em arquitetura, em pessoas que têm o papel dedicado em arquitetura, né? Então, essa é uma pergunta bem complexa, tá, Edu? Eu já vi a gente fazer pleito de trazer equipes baseado nesse mix. Então eu tenho 300 pessoas de arquitetura, eu tenho que ter no mínimo aqui. Só que é difícil você provar esse valor, assim, sabe? Porque até a entrega, às vezes, ela não é tão objetiva. Você não aumentou ali o lead time, você não aumentou, né? Não é tão aquela consequência óbvia, tá? Então é um pouco mais subjetiva e é difícil de medir, é um desafio, tá? Mas aí, de novo, acho que cada empresa acaba criando esse modelo de maturidade
de arquitetura, o modelo de atuação, né? Se ele atua mais numa forma cross ou mais dentro do time, e o que é esperado. Então, acho que depende do problema que a gente quer resolver, você tem que se adequar. E ir mudando isso constantemente, tá? Acho que o próprio Team Topologies, quando veio, ele sugeriu ali, né, times que eles consideraram os times enabling team, né? Que é um time que vem lá, ele fica um tempo, ele é formado, ele capacita, e depois ele vai para um próximo desafio. Então, talvez a arquitetura tenha uma característica semelhante com isso. Ele vai, forma e vai para um próximo desafio e tenta deixar ali boas práticas, capacitação, para que aquele time tenha autonomia de tocar a vida sozinho, né? Então, acho que é nesse caminho que eu acredito aqui, tá? Manter é muito mais fácil do que você rampar, né? Então, trabalho de enabling no começo, imagino que realmente deve consumir bastante, a ponto de precisar de mais pessoas, Exato. mais tempo, enfim, é muito mais complexo, de fato. Agora, outro ponto aí, ainda dentro disso, né, que você comentou, porque assim, em alguns casos, realmente o desafio ele vai ser mais complexo, até por conta de, sei lá, você está lidando com um projeto que é mais legado, uma equipe que está menos estruturada e tal. Como é que você faz num cenário desse, né? De, cara, eu cheguei aqui, encontrei uma terra arrasada, uma terra muito ruim. O que eu faço daí em diante? Quais os primeiros passos, né, que eu poderia estar tomando ali como arquiteto? Ótimo ponto. E assim, eu acho que aí a arquitetura consegue agregar bastante nesse tipo de cenário, tá? Eu acho que assim, o cenário ideal, talvez a arquitetura seja menos necessária, a não sei que você comece a pensar lá em escala e tal, mas eu acho que nesse cenário de terra arrasada e tal, eu acho que onde é gritante a diferença quando você vê um pensamento de arquitetura ali logo na partida, tá? Porque são pessoas que têm experiência, que já passaram por problemas semelhantes e talvez vão segurar a ansiedade do time, né? De joga tudo fora, vamos, sabe, aquela ansiedade que é comum em pessoas de tecnologia, talvez mais novas, de definir talvez estratégias que o mercado de tecnologia já tem, né? Algumas décadas ali, né? De formação. E a gente tem aprendizados em referências bibliográficas, a gente tem pessoas que já passaram por problemas semelhantes, e aí tem padrões, né? A gente tem ali padrões de estrangulamento para você sair de um legado de forma gradual, colocando, ainda mantendo o valor e não rampando um time, o dobro do time, que vai jogar tudo fora e ao mesmo tempo você vai deixando 2 lugares desatualizados. Então, eu vejo que a arquitetura, nesse momento, tem ali ferramentas como assessments para definir qual que vai ser a melhor maneira, a gente cria talvez aqui um acelerador, né? Então vamos usar aqui uma ferramenta de IA para acelerar a tradução, mas com boas práticas para que isso não fuja do controle e coisas do tipo. Então eu acho que nesse cenário a arquitetura agrega bastante e talvez em definir boas práticas, em definir o mínimo que é o aceitável para aquilo em produção, quais são as partes daquele projeto, daquela entrega que deveriam ser priorizadas porque existem dependências. Então, assim, se eu fizer... Não adianta eu sair fazendo um monte de coisa, mas eu nunca vou conseguir colocar aquilo em produção porque tem uma dependência ali que é caminho crítico. Então, como que eu quebro isso e começo por aquilo que é o core daquela aplicação? Ou será que não faz sentido esse pedaço eu pegar um software pronto de mercado que acelera e depois, quando a gente estiver maduro, provou valor, a gente vai, substitui, internaliza? Então, de novo, eu acho que a arquitetura aqui ele entra com uma visão estratégica e uma visão mais sênior de qual o melhor caminho a seguir e não só já sair fazendo e gerar desperdício e depois ter um problema de refação ou não conseguir colocar aquilo em produção e virar aquele projeto de 1, 2 anos. Então, acho que é aí que eu vejo que... E aí não tem, de novo, um único caminho, mas eu acredito bastante que a arquitetura agrega valor nesse tipo de cenário. Até pela minha experiência, quando o time está numa situação muito ruim, para mim é muito claro que ele não consegue mais resolver o problema sozinho. E tem um valor muito grande você trazer alguém de fora, talvez não precise nem ser um super especialista, mas alguém de fora para dar uma visão diferente do que está acontecendo e conseguir trazer algumas alternativas, conversar. Até porque às vezes a pessoa está dentro do time, ela não consegue, não tem mais o poder de priorizar, de argumentar, ela já tentou e talvez nem consiga mais fazer aquilo. Então é legal trazer alguém de fora também para dar esse suporte, para ajudar e pelo menos ajudar nos primeiros momentos ali, né, para conseguir priorizar, definir para onde vai e eventualmente acompanhar alguma execução para entender como que a coisa está melhorando. Então acho que é sempre interessante ter alguém de fora dando uma olhada, uma ajuda nesse tipo de situação. É isso. E tem até um livro que é chamado de O Elevador de Arquitetura.
E ele fala muito que assim, a pessoa em posição de arquitetura, ele tem que saber navegar entre camadas mais altas ali, né, talvez assim, o lado mais estratégico, o lado executivo de uma empresa, até a parte mais operacional ali, mais técnica da conversa. E aí, talvez, esse exemplo que você deu, né, uma pessoa que a turma que está ali de dentro, ele já sabe o caminho, já sabe quais são os problemas, mas ele não consegue, talvez, envelopar aquilo de uma maneira, uma comunicação mais usando dados, usando bons argumentos financeiros para que aquilo seja patrocinado por um líder, né, que já está muito distante. Então, eu acho que as pessoas de arquitetura conseguem ter esse racional. E às vezes usando assim até, eu vou usar aqui o Gartner, vou usar aqui sabe, ferramentas de mercado e tal, que parece que aquilo que está resolvendo, mas não é assim, sabe? É só ele conseguiu, acho que montar um storytelling, sabe? Montar uma comunicação mais assertiva, porque ele sabe se comunicar com a estratégia e com a parte técnica, tá? Então eu vejo isso acontecer também. Às vezes a pessoa só não sabe por onde começar ou como convencer as pessoas que aquilo é importante, né? Então, eu acho que a arquitetura ajuda bastante nisso também, na estratégia e na comunicação e em aprovação de estratégias de modernização ou de priorização de dívidas técnicas. Eu acho que isso é bem comum mesmo. E um ponto que eu já ouvi de algumas pessoas, ao longo do tempo, né? Também não foi tanto assim não, mas já ouvi de algumas pessoas, é que em algumas empresas era comum, pelo menos, a gente ter arquitetos ali, né, que meio que ficavam soltos, não ficavam em equipes, e que acabavam não tendo esse contato tão próximo com a equipe, por isso meio que se perdiam, né? Então tinha aquela ideia de criar a solução perfeita e tal. Quando chegava no time, no dia a dia, pro time aquilo não fazia tanto sentido. Então, acho que é até interessante ouvir um pouquinho da tua visão sobre isso, né? Como é que a gente consegue evitar que os arquitetos, eles não, vamos dizer assim, não fiquem muito acima e tal, e percam contato ali com o que é importante, com o que realmente funciona melhor para as equipes? Ótimo ponto, e a gente brincava de ser a torre de marfim, né? O pessoal que ia lá, tomava as decisões, dava os pitacos e sumia, assim, né? Ou o mestre dos magos ali, né? E assim, eu acho que, de novo, eu fiz uma movimentação recente de engenharia para arquitetura, e eu acho que isso é super saudável, tá? Pessoas de engenharia irem para arquitetura, pessoas de arquitetura irem para engenharia, porque isso traz ali uma vivência prática que é super importante a gente equilibrar. Porque sim, pessoas que talvez fizeram a carreira inteira em arquitetura, eles vão saber boas práticas, conceitos, frameworks e tal, que são super ricos, mas às vezes ele não tem ali a temperatura da prática, né? Quais são os desafios, né? De priorização, de falar com o negócio, de colocar aquilo em prática, se capacitar. Então, eu acho que primeiro, esse mix de perfis mais mão na massa, pessoas mais estratégicas, eu acho que é essencial. E um outro ponto que a gente exercita é que essas pessoas sim fiquem alocadas em business units, entregando junto ali com o time responsável por aquela entrega. Ele não fica, talvez, dentro de uma squad, mas ele fica dentro de uma tribo, talvez, né? Pensando ali no modelo Spotify, coisa do tipo. Então, acho que porque ele vê ali quais são os OKRs que estão sendo priorizados, quais são as dores do time de engenharia, vê os war rooms ali, os incidentes acontecendo e entende que a pessoa talvez não esteja priorizando porque ele está ali apagando incêndio, né? Então, acho que... E aí tem um olhar de um insight prático também, né? Então, eu vou priorizar isso daqui que vai ajudar aquela pessoa a ter maior qualidade de vida, né? Então, acho que sim, alguns times vão ficar mais nessa arquitetura corporativa ali, né? Definindo coisas muito globais, muito mais conceituais e boas práticas, que também acho que são importantes, porque aí ele tem uma visão do todo, tá? Uma visão global que a gente chama, mas a disciplina, eu acho que o dia a dia, essa pessoa tem que estar próxima ali de engenharia, de negócio, de design, para entender e dialogar com essas pessoas e ver o que é prioridade, como que aplica tudo aquilo. Então ele acaba fazendo um meio de campo, hein? Fica meio matricial, né? Ele funcionalmente ele ainda reporta para um time de arquitetura que está ali né, dedicado a aprender boas práticas de arquitetura, está estudando, está trocando figurinha com arquitetos, mas no dia a dia ele está ali alocado, essa pessoa está alocada num time que está entregando algum software. E eu acho que é importante ter uma cadência, tá? Eu acho que ficar trocando de contexto, né? Uma hora eu estou aqui trabalhando com produto financeiro, outra hora eu estou trabalhando com produto de marketing. Acaba que você não consegue se especializar nesse tipo de necessidade que é necessário, né? Então, às vezes, assim, ficar um tempo, uma cadência que você consiga aprender sobre aquele negócio, qual a linguagem, quais os domínios,
e etc., eu acho que é rico. E claro, mas não talvez por resto da vida, né? Mas durante um período que consiga você fechar um ciclo, eu acho que é interessante, tá? Porque aí você consegue trazer essa parte mais prática da parte conceitual ali, que eu tendo a ser um pouco crítico ali quando fica muito conceitual. Eu tento trazer para a prática e eu acho que é importante esse mix, tá? Você comentou sobre ter esse, vamos dizer assim, ganhar conhecimento ali, né, do que está envolvido nas tecnologias, por aí vai. Mas eu acho que vai até além de ter um contato até maior com o negócio, porque você passa a ouvir mais de necessidade, funcionalidade, objetivos, KPIs que a gente tem que atingir e tal. Então, naturalmente, isso deve contaminar, vamos dizer assim, num bom sentido, o arquiteto ele também pensar nesse ponto, porque no final das contas a gente está desenvolvendo para atender o negócio, de alguma forma. Então é interessante entender o lado do negócio, para que a gente consiga, de alguma forma, até priorizar o que a gente vai mexer. Cara, a gente, vamos dizer assim, né, corrige, trabalha naquela dívida técnica, ou a gente melhora o desempenho dessa parte aqui específica. Por que vai ter um impacto maior no negócio? O que a gente está buscando para o próximo quarter agora? A gente tem algum objetivo claro que, eu como arquiteto consigo atuar aqui e ajudar a equipe, então fica muito mais fácil a gente ter um contato maior com o negócio, que no final das contas é o que importa, né? Perfeito, concordo muito. Igual a gente tem o termo, né, Tech for Tech, eu também acho que tem Arc for Arc ali, que é a gente às vezes pensar, né, não, tem que ter todas as documentações, tem que... E às vezes, mas quanto isso é consumido, quanto isso resolve determinado problema. Então, acho que ter esse olhar crítico e prático que você citou é essencial. Assim. E eu, como pessoa de arquitetura, eu acabo tendo muitas conversas com as lideranças de negócios. Eu participo ali de QBR, de papos de priorização de OKRs, etc., justamente para eu ter insights, porque não adianta nada eu ter uma arquitetura mega, né, moderna e escalável, etc., se eu não estou resolvendo o problema correto ali, o problema adequado que vai trazer mais cliente, que vai trazer rentabilidade ou vai aumentar a satisfação. Então, acho que isso tem que estar muito alinhado, tá, Edu? E eu acho que a gente, de novo, por isso que eu acho que a arquitetura normalmente são pessoas mais sêniores, mais maduras, que conseguem navegar bem entre tantos assuntos, mesmo assuntos de negócios, assuntos técnicos, assuntos estratégicos, assuntos mais práticos ali. Então, acho que é um desafio e não são todos os perfis que se adequam bem, tá? Porque às vezes a pessoa tem mais aquele perfil que quer estar ali naquela entrega mais óbvia, né? Tipo, entendi aqui qual é a minha tarefa que eu preciso fazer, eu sei como executar e tal. Eu acho que a arquitetura não, ele vai ter que ser provocador, vai ter que ser proativo, vai ter que convencer pessoas, vai ter que influenciar. Então, acho que até o soft skill necessário ali, ele acaba sendo um pouco diferente, tá? Talvez parecido com um especialista ali de engenharia. Então, acho que tem que também ter essa vontade de atuar dessa maneira, e não é todo mundo que fica satisfeito, tá? Eu acho que pode ser um pouco frustrante se você coloca pessoas que não têm essa vontade, essa flexibilidade ali de navegar em negócios, em tecnologia, em dados, em inteligência artificial, em assuntos mais estratégicos que às vezes você, sabe, não fala de tecnologia. Então, acho que é super importante esse ponto que você trouxe e essencial assim, para o sucesso, até para você ser valorizado, porque senão você não vai conseguir nem entrar nas agendas. Você não vai ser nem considerado, porque vai falar, aquela pessoa que só coloca empecilho, que só é burocrática, então você não vai ser nem convidado, você só vai ser posteriormente, aí você não consegue, acho que, influenciar tanto ou agregar tanto. Então é importante você saber navegar bem nesse mundo mesmo. E agora, outro ponto que pode surgir quando a gente tem pessoas com especialidades diferentes, vamos dizer assim, né, trabalhando juntas, é a discordância, o conflito entre elas, né? Então você vai ter talvez ali o time, os engenheiros querendo seguir por uma direção, os arquitetos talvez querendo seguir por outra. A questão é como é que a gente faz para lidar, né, com esse desafio aí de pegar esse conflito, quem decide o quê, até que ponto vai, vamos dizer assim, né, o poder da pessoa decidir ou não, como que a gente consegue contornar isso aí, lidar com esses conflitos? Perfeito. O modelo que eu acredito, Edu, acho que assim, toda decisão ela tem um trade-off. Mas a gente, às vezes, não dá visibilidade adequada para isso, né? Então, quais são os cenários possíveis para resolver determinado problema? Dá para fazer da maneira A, da maneira B, e quais são os prós e contras dessas duas maneiras? Qual a nossa recomendação como time de arquitetura? Mas a decisão, eu acho que é a decisão do time que é dono do produto, que é o que vai manter, que é o que vai sustentar, que é o que vai desenvolver. Então, acho que a gente tem que manter essa autonomia com essa responsabilidade. A gente registra aqui os levantamentos, os cenários, a nossa recomendação, e se isso não for seguido, tem ali um contexto do porquê não foi escolhido, ou
que isso vai ser feito no futuro, que é mais complexo de se gerir depois na vida real, mas eu acho que, assim, eu tento trabalhar muito em parceria, assim, com os times de engenharia, de negócios, colocando na mesa todo mundo para decidir, assim, sabe? Eu acho que a gente ter ali, né, um respeito, ter uma colaboração é importante. Eu acho que a gente acaba tendo quase que o mesmo peso ali de... É claro que, assim, a não ser que você fira segurança, que você fira alguma coisa de confiabilidade, alguma coisa desse tipo, aí acho que a gente tem o poder de veto ali, né, de falar, não, aqui não dá para seguir porque isso aqui fere um mandate, né? Eu acho que quando tem ali algum mandate de que não é possível seguir, ok. Agora, quando as duas soluções aqui resolvem, mas a gente acha que uma é mais adequada que a outra, eu acho que dá, sim, para a gente deixar registrada a nossa recomendação como arquitetura, mas deixar o time seguir ali da maneira que acredita, com esses prós e contras na mesa. Assim. Acho que é o melhor caminho. Acho que é muito legal essa ideia de botar na mesa, né, os trade-offs, que para mim essa talvez seja uma das grandes responsabilidades dos engenheiros, ou arquitetos aqui nesse caso, quando a gente faz interface com o produto. Porque assim, é muito fácil a gente cair naquela situação, ou pelo menos é muito confortável, do meu ponto de vista, pensar numa pessoa de produto, de negócio, que toma uma decisão de, não, vamos seguir por aqui, só que existem trade-offs ali, né? Então existe uma parte negativa de seguir por aquele caminho, aquela parte negativa, aquele risco que a gente corria, ele acaba se concretizando por algum motivo, só que essa pessoa que tomou a decisão, né, do ponto de vista de negócio, cara, não é comigo, isso aí é com os engenheiros e tal, tipo, eu acho isso muito injusto, então é importante, do ponto de vista de engenharia, de arquitetura, a gente deixar claro que são os trade-offs, e depois, se der algum problema, tudo bem, a gente assume o problema aqui, mas a pessoa de negócio, ela foi avisada, ela estava junto quando ela tomou a decisão, então ela não pode simplesmente tirar o corpo fora e achar que não tem nada a ver, tipo, não, tá todo mundo junto aqui em relação a um time, que vai seguir por uma direção, se der certo, estamos juntos, se der errado, estamos juntos também. Perfeito, perfeito. Eu acredito muito nesse modelo, assim, a gente fala de equipes multidisciplinares, mas não é só para ser bonitinho, né? Eu acho que, assim, a responsabilidade é de todos que fazem parte daquele time, daquela equipe, né? Então, se tem negócios, design e tecnologia na liderança de uma squad, de uma tribo, eles são coautores ali de uma decisão, seja ela técnica, seja ela de negócio. Então, eu gosto muito, como pessoa mais técnica, de participar das discussões de negócios, porque eu consigo contribuir com insights, com conhecimento como cliente, conhecimento de vida, eu acho que isso é importante. Da mesma forma que quando a gente vai para uma decisão mais técnica, eu acho super importante a gente incluir negócios, pelo menos para eles tomarem ciência de quais são os trade-offs, porque se a gente conseguir falar a mesma linguagem que ele e falar de um risco, né? Aqui tem um risco de imagem, aqui tem um risco financeiro, eu tenho certeza que eles vão... Agora, quando você fala, não, porque essa tecnologia é mais moderna, aí você perde a conversa, sabe? Então, se você conseguir falar a linguagem do negócio, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de conversão de cliente, de tempo de resposta que impacta a experiência e coisas do tipo, eu acho que você consegue trazê-los para também ter um maior zelo pela plataforma, pela arquitetura. E acho que esses registros, nessas ferramentas que a gente citou aqui, né, de ADR, de SDR, eles acabam dando a possibilidade dos times de negócio também participarem. Então, assim, é um ritual aqui colaborativo, as ADRs também estão aqui disponíveis, e você pode aqui consultar e dar a sua opinião, acho que a sua voz pode ser ouvida sim, e no futuro, quando acontecer o problema, a responsabilidade é de todos que estavam ali no momento da decisão, né? Acho que esse é o melhor caminho, porque depois quem vai sofrer é o time que vai ter que, né, ficar ali no final de semana em War Room, ficar ali resolvendo aquele problema, e assim, eu acho que também por isso, muitas vezes a gente também tem que ser guardião do que a gente acredita, assim, sabe? Eu vejo muitas vezes tecnologia abrindo mão de qualidade, abrindo mão de critérios de segurança, porque rolou uma pressão ali do negócio que tem que ser rápido e tal. Mas eu acho que, assim, quem talvez conhece mais isso também tem que ter um poder ali de influenciar e falar, não, aqui sem essa qualidade mínima, a gente não vai colocar, porque isso daqui vai ser pior, porque na hora que a quantidade de acesso que a gente está esperando acessar vai derrubar e a gente vai demorar muito mais para recuperar e vai ser pior, sabe? Então, acho que ter isso muito claro ali, né, de qual o mínimo aceitável de qualidade, de resiliência, de documentação, eu acho que já tinha que ser um contrato na partida, assim, sabe? A gente não passa desse nível aqui. A gente pode diminuir escopo, a gente pode diminuir outras coisas, mas acho que a qualidade mínima, eu acho que a gente tem que ter poder aqui de falar que a gente não abre mão, tá? A não ser que, assim, você está num momento, uma fase do projeto de experimentação, que, sabe,
protótipos, tentando provar o valor, aí ok, mas de novo, é consciente. Agora, colocando coisa em produção, sabe, coisas críticas, eu acho que às vezes eu vejo equipes tomando, não, mas foi porque o negócio pressionou, tal, mas, cara, você é a pessoa especializada aqui na disciplina de tecnologia, de qualidade, então eu acho que é seu trabalho também não aceitar, claro, de maneira que você consiga colocá-los ali cientes do risco que está sendo envolvido, né? E tendo a possibilidade de você talvez convidar uma pessoa arquiteta para ajudar nessa discussão, acho que, enfim, Total. é uma alavanca E a importante. gente é usado dessa forma, inclusive, tá, Edu? Acho que em empresas maiores, a arquitetura acaba sendo convidada para desempatar esse tipo de conversa, sabe? Então rola muito assim. Não, então vamos chamar aqui a arquitetura, e aí pega aquele cenário, né, bem caótico ali de opiniões fortes, de necessidades, e a arquitetura acaba tendo talvez um pouco mais de neutralidade, né? De falar, gente, a gente tem aqui a visão do todo, a gente sabe aqui os impactos, então nossa recomendação é ir por esse caminho. De novo, a decisão talvez não seja de arquitetura, mas a arquitetura acaba sim tendo esse papel de facilitar conversas, de ser um pouquinho mais neutro, porque normalmente às vezes os times que estão ali são responsáveis pelo produto, pela entrega, tem um viés. Todo mundo tem um viés, né? Então, às vezes de querer sobrepor um domínio que é de um outro time, então de duplicar algo que depois não vai ser possível integrar. Então, a arquitetura acaba conseguindo ter esse papel, sim, de mediar, de facilitar, e por isso que também é um outro soft skill ali, de negociação, de comunicação, muito importante para a arquitetura, de calma, que é super essencial. Tá? E assim, um negócio que eu queria entender um pouco de você, porque assim, você migrou, né, de engenharia para arquitetura. Eu queria entender se teve algum aprendizado, algum grande aprendizado que você teve, alguma coisa que você, putz, cara, isso aqui é bem diferente do que eu estava imaginando e tal. Teve alguma coisa assim que apareceu para você desde que você fez essa migração? Sim. Acho que assim, sempre a gente acaba julgando um pouco outras disciplinas, né? Então, já aconteceu isso comigo em vários momentos. Assim, eu, como engenharia, tendo um preconceito, vamos dizer assim, com negócios, com design, com arquitetura, e por quê? A gente não tem a visão do todo, assim, sabe? Então, ainda mais numa empresa muito grande ou trabalhando remoto, e quando eu migrei para a arquitetura, muito conectado ali aos meus objetivos de carreira, né, em ampliar relacionamento, em ter uma visão mais estratégica, em ter contato com mais escopos, né, ampliar mais escopos do que eu estava envolvido, eu acho que assim, eu não tinha talvez a noção, primeiro, de volume de trabalho, dessa carga cognitiva de tanta troca de contexto e o quão o seu trabalho pode impactar assim, muitas pessoas. Então, uma decisão de, por exemplo, né, vamos usar mais nativo ou mais web aqui para desenvolver mobile? Vamos usar aqui Angular ou React? Vamos para um caminho aqui de API ou de evento? Sabe o quão isso vai mudar assim, capacitação, perfil do time, orçamento? Então, assim, acho que eu tinha uma ideia, mas não tinha talvez assim tanta noção do quanto isso é verdade. E eu acho que também essa participação prévia de arquitetura em assuntos estratégicos. Então, vou dar um exemplo aqui de uma coisa que está acontecendo na regulamentação no Brasil. A gente tem um CNPJ, hoje ele é numérico. Ano que vem vai vir uma regulamentação, Banco Central, etc., que ele vai ser alfanumérico. E normalmente a arquitetura é envolvida bem no começo disso. Então vai lá e estuda, vê qual é a melhor maneira de mudar isso para, sabe, imagina, tem legado, tem mainframe, tem banco de dados, tem isso no front, então como que isso, quais são os impactos disso, como que eu comunico o time, como que eu priorizo, como que eu mapeio as dependências, então a arquitetura entra normalmente também nessas fases ali de problemas iniciais, em conversas muito estratégicas, então isso também é uma coisa que eu não tinha tanta visibilidade, de novo, eu imaginava, mas não tinha tanta visibilidade, e o quanto eu acho que esses são necessários perfis muito multidisciplinares dentro de arquitetura. Então, assim, arquitetura, de novo, é uma palavra muito ampla. Tem arquitetura mega assim, que vai discutir o protocolo, se é HTTP, se, sabe, ali o detalhe, aí tem a arquitetura de software que vai olhar os design patterns ali, né, qual a estratégia, aí tem a arquitetura que olha design de solução, tem a arquitetura de dados que vai usar como que eu faço ETL, como que eu faço ingestão, aí tem a arquitetura mais voltada à segurança, então, assim, ainda mais em empresas maiores, né, a arquitetura é bastante ampla, você tem que normalmente saber navegar muito bem em assuntos muito diferentes, assim, sabe? Então requer esse nível de conhecimento. Então, eu acho que tem aquele desafio que eu citei aqui durante o nosso papo de
troca de contexto constante e você não, às vezes, não se enxergar como parte de um time, ou não ser considerado como parte de um time. Então, acho que é uma parte que requer ali maturidade e um jogo de cintura bem importante, e é difícil, tá? Acho que e agora, acho que se um dia de novo eu voltar para a engenharia, acho que tem uma preocupação maior em envolver as pessoas, sabe, em fazê-los se sentir parte também, porque eu acho que isso tem um lado humano aqui, né, do desafio, do contexto, que eu acho que também é importante. Então, de novo, eu acho que a gente às vezes não tem a visão do todo e acaba tendo vieses e talvez alguns preconceitos com outras disciplinas, porque a gente não vê o todo. Então, hoje em dia eu valorizo muito o conhecimento que às vezes a gente fala que não é técnico, porque não é código, mas é técnico, de negócio, de design, que é técnico também, sabe? De saber a melhor ferramenta, de saber o melhor framework, de ter estudos. Então, acho que é isso. Acho que ter um pouco mais de humildade, que muita coisa a gente não conhece, e tentar, acho que tentar fazer essas pessoas sentirem parte também, acho que é super importante. E pensando nesse formato de trabalho, vamos dizer assim, o que você espera dos profissionais que trabalham com arquitetura? Quais são talvez as principais habilidades ali, né? Tirando a parte técnica, quais são as principais habilidades que esse profissional precisa desenvolver para conseguir atuar bem nesse papel? Perfeito. Acho que comunicação, eu acho que é um desafio, porque ao mesmo tempo que você participa de conversas muito técnicas, então você tem que documentar coisas técnicas, você tem que provocar, fazer perguntas de partes técnicas, você está em conversas muito estratégicas com negócios. Então, acho que você saber fazer essas traduções, fazer essa virada de chave, saber se comunicar. Às vezes você tem uma crença muito forte que determinado caminho é o melhor, mas você também não pode ir ali com tanta sede ao pódio, porque você vai gerar anticorpos ali, né, na conversa. Então, acho que você tem que ter um jogo de cintura, um storytelling, comunicação. Eu acho que essa parte de soft skill é importante. Eu acho que também tem um autoconhecimento de ego mesmo, sabe? Porque, assim, às vezes você vai, sabe, estudar pra caramba, vai quebrar um monte de pedra, tirar impedimento, fazer o desenho, mas no final daqui, sei lá, um tempo, quando o projeto for um sucesso, a entrega for legal, etc., às vezes não vai estar o seu nome lá na celebração. Então, também saber lidar com isso, talvez ter o seu fator de motivação em um outro local, sabe? Não esse de ser reconhecido, às vezes, publicamente, por todo mundo. Eu acho que um pouco necessário também. Eu acho que ser organizado é essencial, porque eu falei, né, a gente vai ter que mudar de muito contexto, tem que saber qual que é o melhor assunto para ser priorizado. Então, acho que se você for aquela pessoa que não tem uma leitura boa de cenário e acaba pegando não o desafio correto para tocar, que assim, tem muito desafio, né, para ser resolvido. Se você não escolher o mais adequado, então tem um nível ali de um olhar de priorização, de organização com o seu próprio tempo, porque é isso, você pode ser o gargalo, assim, então você saber disseminar, você saber delegar, você formar novas pessoas, então ter ali os engenheiros e as pessoas de engenharia como aliados, que vão ser pessoas de arquitetura também, sabe, eles também representam a disciplina de arquitetura. Então, assim, é bem desafiador em relação ao soft skill. E a gente sabe da necessidade de, às vezes, a arquitetura ser considerada a pessoa mais sênior em determinados assuntos técnicos. Então, assim, já requer que você estude muito, né? Tire certificações, que você esteja em eventos, que você consuma coisas muito inovadoras e sabe, quebra paradigmas e tal. Então, assim, são perfis bem específicos mesmo, e é bem legal quando eu vejo pessoas de engenharia que querem se movimentar aqui para arquitetura, e pessoas que, depois de um tempo também de arquitetura, falam, agora eu quero voltar aqui, porque o mercado muda também, né? A gente teve momentos da vida aqui de desenvolvimento de software que era muito cascateado, que era muito isolado, você só fazia aquele determinado pedaço e as coisas demoravam muito. Então, pessoas de arquitetura que querem vivenciar talvez um ciclo de vida mais moderno de desenvolvimento de software, também acho positivo, sabe? Até para se manter atualizado e saber ali. Então, eu acho que a nossa carreira, eu acho que não tem assim você não deveria ficar para sempre, ainda mais agora, sabe? Estão surgindo cargos de prompt engineer que já talvez não estão sendo tão valorizados e, sabe, é um cargo que começou a nascer e
ano passado, e agora, então assim, a nossa carreira ela vai, né, ter ciclos aqui, acho que depende do tamanho da empresa, então tudo muda, né? Então acho que são esses os skills aqui necessários em arquitetura. Então, vamos dizer aqui pra gente finalizar, né, que quem tá acompanhando a gente, quem tá ouvindo a gente aqui agora, tá para fazer, ou acabou de fazer, né, uma migração, né, para ser gerente de arquitetura. Qual conselho que você poderia dar para essa pessoa? Boa sorte. Não, cara, eu acho que assim, conversar com as pessoas que vão ser ali os seus pares e parceiros, né? Então, conversar com a equipe de negócios, quais são as maiores dores que essa pessoa de negócios, por mais que não conheça a arquitetura, ela entende que a gente poderia ajudar, né? Então, assim, a gente se apresentar, falar, ó, eu tenho essas pessoas aqui no meu time, né? Eu tenho pessoas de dados, pessoas de segurança, pessoas de desenho de solução e etc. E eu imagino que eu consigo te ajudar aqui, ó, desenhando fluxo de valor, fazendo benchmark, fazendo blueprints, etc., ou coisas mais colaborativas. E você, assim, qual que você acha que seria um golaço que talvez eu possa apoiar aqui o time de engenharia? Conversar com o time de engenharia para ver onde que talvez precise maior capacitação, maior processo, maior autonomia. Então, eu sempre acho que você conversar com as pessoas que vão estar ao seu redor, conversar com o seu time, conversar com a sua liderança e conversar com as pessoas que você vai atender, de certa forma, né? Pessoas ali que estão na unidade de negócios que você vai atuar e, sabe, tentando ficar muito próximo, assim, sabe? Não acho que a gente deveria trabalhar de forma isolada, sabe? Então, acho que combinar maneiras semanais, diárias, de você estar nos mesmos rituais que os times de engenharia, de tecnologia e de produto e design estão. Eu acho que, porque é isso, assim, eu acho que a gente, no dia a dia de equipes modernas, eu acho que é isso, assim, tem determinados momentos que você vai trocando o chapéu ali, né? Tem hora que o gargalo maior está em qualidade, o gargalo maior está em desenho de solução. Então, eu acho que a gente consegue se flexibilizar e apoiar em determinadas fases de um projeto, dependendo da necessidade, sabe? Então, acho que mostrar que você tem esse interesse, essa flexibilidade, dos seus skills anteriores que você pode agregar. Então, acho que esse tipo de conversa inicial, eu acho que é super rico. E fazer conversas e benchmarks, estudos com as empresas que a gente considera referência, sabe? Então, sabe, eu gosto aqui da maneira que o Google, eu gosto da maneira que Shopify, sei lá, coisas do tipo. Quais são as práticas que essas equipes têm de arquitetura? Quais as documentações que eles usam? Quais são os rituais? Claro que, assim, não tentar colocar tudo que a gente vê do Vale do Silício aqui no Brasil, né, nas empresas que a gente tem, porque não é a mesma realidade, não tem a mesma cultura de pessoas, não tem o mesmo investimento financeiro, mas eu acho que tem várias coisas que sim, a gente consegue começar pequeno, de novo, tentando resolver um problema, tá? Não só porque é bonito, não só porque empresas legais estão aplicando, mas tentando encaixar com problemas reais, assim, sabe? E pensar de forma gradativa e evolutiva, tá? Eu acho que você não vai na partida ter aquela arquitetura perfeita, você não vai na partida ter ali os melhores processos, mas eu acho que ir inserindo isso gradualmente, de forma, né, acho que pequena, e aí a pessoa vê valor, e aí fala, nossa, vamos mais, aí vai acrescentando. Eu acho que ter essa visão do futuro é importante, saber onde quer chegar, mas acho que sem tanta ansiedade de que isso vai ser de um dia para o outro, assim, porque não é, assim, a maturidade, ela vai, e a gente vai mudando e vai se adaptando. Acho que é essa a sugestão que eu dou. Boa. E quem tá acompanhando aqui a gente consegue te encontrar como, falar contigo como? Tem alguma mensagem que você queira passar pra galera que tá aqui? Boa. Não, eu queria agradecer pelo convite, adorei aqui participar. De novo, eu sou fã aqui do seu trabalho, te acompanho bastante ali no LinkedIn, ouço todos os episódios aqui. Eu tenho um blog que eu posto, não com a frequência que eu gostaria, mas ali no Medium, se você puder depois colocar o link aí para as pessoas que quiserem acompanhar. Participo bastante ali no LinkedIn também, Marcelo Vieira, vocês me procurem lá, podem dar um oi lá, trocar figurinha, estou super aberto. E é isso, Edu, só agradecer, me coloco à disposição aqui, quem quiser me procurar, e parabéns aí pelo trabalho e obrigado pelo convite. Valeu, Marcelo. Vou deixar todos os links aqui na descrição do podcast, na descrição do vídeo. Um abraço para você, cara, e até a próxima. Valeu, Edu. Se você gostou desse episódio, então também vai curtir os outros conteúdos da Escola Forge. Lá você vai encontrar treinamentos, workshops, masterclass, estudos de caso, palestras, além desse podcast e uma curadoria refinada de conteúdo. E diversos deles são de graça. Você pode acessar pelo QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição. Te vejo por lá.